Olá, igreja, bom dia! Que alegria te ter aqui em mais um domingo para mais uma mensagem. E hoje o Senhor irá falar poderosamente com a sua igreja. Então, neste momento, quero te convidar a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Respire fundo, conecte-se com o Altíssimo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela tua grandiosidade. Senhor, te louvamos pela gloriosa criação que o Senhor fez. Senhor, queremos te agradecer pela semana que tivemos. Queremos te agradecer pelo dia de hoje. E queremos, desde já, te agradecer, não somente pela mensagem que estamos prestes a ouvir, mas pela semana que estamos prestes a vivenciar. Que cada família aqui representada hoje venha ser alcançada pelo teu Santo Espírito. E que Adegarden, Senhor, chegue a pessoas que estão presas em casas, pessoas que estão presas em camas, e que seja um fôlego de esperança para essas pessoas, para essas vidas. Senhor, nós te pedimos que venha tocar com o teu Santo Espírito cada família, cada casa aqui representada, cada lar, cada família, cada pessoa, e que essa mensagem, essa igreja venha ser este fôlego de vida. Senhor, nós nos submetemos à soberania do teu poder, da tua glória e da tua graça. Usa-nos, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O tema da mensagem de hoje é: convém que eu vá. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no capítulo 16 de João. No verso 7 é o que vai dar início a toda a nossa mensagem. Vem comigo. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando somos crianças, existem, no caso, algumas despedidas que parecem assim, o fim do mundo. Não sei pra você, mas isso me acompanha até os dias de hoje, não é só quando éramos criança. Quando você vai passar de ano para uma nova turma, ou uma nova escola, ou se mudar de casa, se mudar de cidade, se mudar de um país. E aí você tem que se despedir dos seus amigos, família, colegas, trabalho, quando você vai mudar de um trabalho para outro. E aí você se submete àquela mudança. Naquele momento parece assim uma tragédia de oh não! Parece que é o fim do mundo. Mas anos depois percebemos que algumas despedidas não foram perdas, foram transições. O que parecia o fim era apenas o começo de uma nova chave, uma nova fase, uma nova oportunidade, um novo girar de algo novo. Os discípulos aqui, eles estão vivendo exatamente isso. Eles acreditavam que estavam perdendo Jesus, mas Jesus estava tentando deixá-los tranquilos e fazê-los entender que, é bom que eu vá. Vocês não estão me perdendo a minha presença. Vocês estão prestes a experimentá-la de uma forma muito maior, muito grandiosa. C.S. Lewis disse uma vez: Deus não pode nos dar felicidade e paz longe dele, porque elas simplesmente não existem em outro lugar. Isso é muito lindo de se pensar. Felicidade e paz não existe longe da presença, da soberania, da glória e graça de Deus. Não existe em outro lugar. E aí, Jesus ele está fazendo os discípulos entender que, eu vou, mas algo lindo, grandioso está prestes a acontecer e vocês vão vivenciar isso. E aí eu quero te perguntar nessa manhã: e se aquilo que você chama de ausência de Deus for apenas Deus preparando você para conhecê-lo de forma mais profunda, de forma mais genuína? Para pensar, para refletir nessa manhã.
tudo que você tem chamado de ausência de Deus, de ai, Deus me esqueceu, ou é a falta de Deus, talvez seja Deus fazendo você conhecê-lo de forma mais íntima, mais profunda. Eu gosto de dizer que eu amo o deserto, os desertos que Deus coloca a gente, porque é através do deserto que Deus silencia todo e qualquer barulho à sua volta. E o único barulho que você tem ali para ouvir é a presença dele. O único som que você vai ouvir no deserto é ele. Não é mais nada. Porque não tem mais nada fazendo barulho à sua volta, porque é só você ali no deserto. Eu amo o deserto por conta disso. O deserto, ele nos leva a um nível de intimidade com Deus muito lindo. Eu vejo sempre pessoas reclamando do deserto, de ai, é uma treva, é uma tribulação. Ué, mas é no deserto que você amadurece. É no deserto que você conhece a Deus. É no deserto que você volta outra pessoa. Então, quando você estiver passando por uma prova, por um deserto, anime-se. Tenha bom ânimo, porque é neste deserto que você vai conhecer as multifaces de Deus. A multiplicidade genuína de Deus. A complexidade do Evangelho. Mas vamos voltar para a mensagem, porque se deixar eu vou. João 16 acontece poucas horas antes da crucificação. Jesus está em suas últimas conversas privadas com os discípulos. A cruz está próxima, o Getsêmani está próximo, a prisão está próxima, mas o coração de Jesus não está preocupado. Ele está leve consigo mesmo. Ele está consolando os seus discípulos nesse momento. E isso é muito lindo de se pensar. Vem comigo aqui, capítulo 16, no verso 4 ao verso 6. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Observe-se que aqui ele falou que o coração deles encheu-se de tristeza. A tristeza deles era compreensível. Eles haviam deixado tudo, absolutamente tudo, para seguir Jesus. Agora eles ouvem um eu vou embora. Você consegue entender que eles deixaram família, trabalho, largaram a vida deles do jeito que estava lá? Vou dar o exemplo de Pedro. Pedro estava pescando. Aí ele falou: larga essa rede aí, porque agora você vai ser pescador de homem. Mateus era cobrador de impostos. Ele deixou de cobrar impostos para seguir Jesus. Você consegue ter a mentalidade que eles largaram completamente tudo para viver com Jesus. Vamos colocar nos dias de hoje. Eu pegar apenas a minha roupa do corpo aqui, minha blusa, e me mudar para outro país. Apenas para seguir Jesus. Você entende? Eu estou deixando família aqui, eu estou deixando amigos aqui, eu estou deixando meu trabalho aqui, apenas para ir para outro país seguir a Jesus. Essa é a teologia de um missionário. Essa é a vida de um missionário. E aqui eles ouvem Jesus, a quem eles largaram a vida para seguir, falando: então, beijo! Eu vou embora, tá bom? Eles estavam olhando para a partida, mas Jesus, ele estava olhando para o propósito maior. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente foca naquilo que Deus tira da gente. Enquanto Deus, ele está focando naquilo que ele está trazendo para a gente. Muitas das vezes a gente vê Deus fechando portas diante dos nossos olhos. E a gente acaba falando: poxa,
Era uma porta tão boa. Vamos trazer pro dia de hoje. Uma porta de emprego onde você ia ganhar, sei lá, 8 mil reais. Nossa, era uma porta tão boa! Só que aí você tá olhando somente para isso. Deus, ele tinha um propósito muito maior. Uma porta onde você ia ganhar 18 mil reais. Você entende? Você olha de uma forma muito limitada, muito micro. Deus, ele olha de uma forma muito mais abrangente. Ele olha para você com um olhar de graça, macro, assim, enorme. Vem aqui no verso 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Note que essa é uma das frases mais surpreendentes de toda a Bíblia. Jesus, ele diz: é melhor para vocês que eu vá. Você consegue ter a mentalidade de tudo isso? Para pensar, como que isso seria possível? Como seria melhor viver sem Jesus fisicamente aqui, do nosso lado? A gente, com uma mente limitante, não consegue imaginar isso. Mas aí vem Jesus para falar: é melhor que eu vá, para que algo grandioso aconteça. Sabe por quê? Porque algo muito maior estava chegando, e ele estava se referindo ao amigo Espírito Santo. Você consegue entender? Eu já quero dar esse spoiler da mensagem. Deus, de forma física, aqui do nosso lado. O Espírito Santo, aqui, ó, dentro da gente. É Deus dentro da gente. Você consegue ter essa mentalidade nessa manhã? De que é melhor que eu vá. Tá, como que isso seria possível? É possível para que ele vá e que o Espírito Santo venha. Agora ele não tá mais de forma física. Agora ele tá aqui, ó, dentro de cada um de nós. Dentro de mim, dentro de você. Aí na sua casa, aí no seu lar, ele está aí. Isso é grandioso. Isso é muito lindo. A gente vive em um tempo melhor que os apóstolos. Você consegue ter a mentalidade disso? Porque para pensar, isso parece estranho, mas é uma verdade. Os apóstolos, eles tinham Jesus ali do lado deles. E nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Eu posso ouvir um amém? Você consegue digitar aqui no chat, amém, glória a Deus. Agora, para pensar. Eu quero que você reflita. Eles precisavam caminhar até onde Jesus estava. Hoje o Espírito Santo habita em cada discípulo. Antes Deus estava do lado, agora Deus está dentro, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eles estavam do lado de Jesus. E mesmo assim, um deles decidiu trair. A gente falou isso semana passada. Judas, ele vivenciou conversas, sentou em mesas, viu, ele foi testemunha ocular de milagres. E mesmo assim, aconteceu o que aconteceu. Hoje nós temos o Espírito Santo, de graça, inteiramente de graça, a todo aquele que nele crê. Quem crê e for batizado será salvo. Tá lá em Mateus. Você consegue ter a dimensão de que o Espírito Santo, ele está diante de você agora, nessa manhã, de graça, totalmente de graça, 0800 for free. Free, de graça. E muitas pessoas o rejeitam, o negam. Muitas pessoas não o querem, desprezam. Muitas pessoas. Agora imagina se Jesus estivesse aqui, nos dias de hoje. A igreja iria crucificar Jesus. Você consegue ter a mentalidade disso? O sistema iria engolir Jesus vivo. E é triste. Então, ele enviou o teu Santo Espírito para mim e para você, que acreditamos e vivemos o Evangelho de forma linda, de forma leve, de forma única. Agora, vem comigo
para uma outra revelação nesse texto. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus apresenta 3 grandes áreas da atuação do Espírito Santo: o pecado, a justiça e o juízo. Vamos uma por uma, amém? O pecado, ele vai nos convencendo do pecado. Verso 9. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Muitas pessoas, elas pensam que o maior pecado é adultério, mentira, roubo, violência. São pecados. Mas o maior pecado é não crer em Jesus. Jesus, ele vai na raiz do pecado. O pecado central é rejeitar a Cristo. A incredulidade produz todos os outros pecados. Você consegue ter a mentalidade disso? Se você não crê em Cristo, isso produz todos os outros pecados. O Espírito Santo revela a nossa necessidade de Cristo. Se você lembra da oração que eu fiz no início, eu falei que possamos nos submeter à soberania de Cristo, à soberania de Deus. A partir do momento em que acreditamos em Cristo, vivemos o seu evangelho, somos pecadores, isso é um fato, mas a gente não vai nos submeter a pecados que vão contra a Deus. Agora vamos falar da convicção da justiça. Verso 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Amém? Justiça aqui significa um padrão perfeito de Deus. Jesus é um padrão. Ele mostra o que é santidade. O Espírito Santo não nos convence de que fomos chamados para uma vida transformada. Não apenas perdoados, mas transformados. Amém? Amém? Aqui é justiça, para vivermos em santidade. A justiça aqui revelada em Cristo é um novo padrão estabelecido. E juízo. Verso 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Isso não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança. Jesus está dizendo: o inimigo foi derrotado, o final da história já foi decidido, o reino de Deus vencerá. Aqui é o juízo, é um fôlego de esperança. A gente também na nossa oração falou sobre fôlego de esperança, porque temos pessoas que assistem os nossos vídeos que estão presos neste momento em camas de hospitais, que estão presos em celas, que estão presos dentro de uma casa e não conseguem sair para ir até uma igreja. Temos pessoas com crise de pânico, medo, pessoas com, enfim, inúmeras coisas que travam essas pessoas de ir até uma igreja. E a The Garden, ela é esse fôlego de esperança que leva o evangelho até essa pessoa. Amém? Não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança, de que o fim da história já está decretado. E isso é muito lindo, isso é grandioso. Agora, vem aqui comigo no verso 12 até o 15. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Jesus mostra algo lindo aqui. O Espírito Santo não veio para substituir Jesus, veio para revelar Jesus. O Espírito não chama atenção para si, ele glorifica a Cristo.
Você percebe isso? Quanto mais cheio do Espírito Santo alguém é, mais parecido com Cristo a pessoa se torna. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus você, a sua casa, for, mais parecido com Cristo, você, a sua casa, serão. Sabe o texto que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Pois bem, quanto mais cheio do Espírito Santo a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua vida for, mais com Cristo você vai se parecer. E isso é lindo. Isso é algo majestoso, algo glorioso. Então, preste atenção. Os discípulos, eles choravam. Jesus enxergava além das lágrimas. Eles viam uma despedida, Jesus via um envio. Eles viam uma ausência de Cristo. Jesus, ele via uma presença permanente. O Espírito Santo viria, a igreja nasceria, o evangelho alcançaria o mundo. E hoje, nós, eu e você, somos frutos dessa promessa. Ou no caso, daquela promessa. Amém? Amém ou não amém? Amém. Entenda. Existem partidas que são pro bem. Existem portas na sua vida que se fecham pro bem. Porque você pode não saber dos planos de Deus, mas Ele tem algo lindo para você. E eu não estou falando de portas de emprego, portas financeiras, portas familiares, conjugais. Não, eu estou falando de um plano, um propósito muito além disso. Porque finanças ou conjugais é muito mais material do que espiritual. Deus, ele tem um propósito para cada um dos seus filhos. Talvez ele queira que você seja um missionário, uma missionária e vá para outro país. Então ele não vai te abrir portas de emprego aqui. Ele vai te abrir lá. Talvez ele queira um casamento para você. E talvez esse casamento não seja lá, seja aqui. Então, decida hoje se submeter à soberania da graça e da glória de Deus. Se sujeite, não a uma igreja, a um líder religioso, se sujeite ao governo de Deus. Permita que esse evangelho que está sendo lhe apresentado atravesse a sua vida, causando transformação. Amém? Os discípulos, eles viram uma despedida. Jesus via um novo começo. Às vezes Deus, ele remove algo visível para nos dar algo eterno. Os apóstolos tiveram Jesus do lado. Nós temos o Espírito Santo dentro de cada um de nós. O Espírito Santo, ele não veio para ocupar o lugar de Jesus, mas para revelar Cristo. O maior pecado não é apenas a desobediência de Cristo, mas o rejeitar de Cristo. Você não luta para alcançar a vitória. Você luta a partir da vitória de Jesus. Se hoje você diz que está vivendo esse momento de tristeza, você está diante de portas fechadas, você está diante de uma mudança, seja de trabalho, seja de cidade, país, de estado, de planeta, você está diante de uma nova oportunidade na sua vida, você está diante da busca do Espírito Santo, você está diante de querer entregar a sua vida a Cristo.
Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei quem é você, mas eu sei que Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em você e te guiar nessa jornada, nessa trajetória. Se você quer se render, se submeter à soberania de Deus, eu quero te convidar a fazer uma oração. Feche seus olhos. Repita comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Obrigado, porque o Senhor não nos deixou sozinhos, mas enviou o Seu Espírito Santo. Convence o meu coração, transforma a minha vida e ajuda-me a permanecer firme, mesmo em meio a aflições. Hoje eu escolho confiar em Ti, porque o Senhor venceu o mundo. Em nome de Jesus, amém. Eu quero terminar dizendo uma última palavrinha, você me permite? Em João, capítulo 16, que é o que a gente estudou hoje, verso 33, vai dizer: eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor, ele diz que não vai ser fácil, mas abra um sorriso, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E sabe o que é o melhor? Se você orou de fato, entregou a sua vida a Cristo, pediu o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, ele vem carregado com paz, amor, alegria. Então, tenha bom ânimo. Você tem as ferramentas na sua mão para aguardar a volta de Cristo. Amém? A gente vai ficar por aqui. Se você fez essa oração com todo o seu coração, aqui abaixo tem um link chamado Eu Decidi. Preencha esse link, a gente quer caminhar junto com você. A gente se vê semana que vem para mais uma mensagem. Eu espero de coração que você tenha uma semana abençoada, uma semana linda, carregada sobre a soberania de Deus. Amém? Forte beijo e um grande abraço.